Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Eu vou continuar falando para os meus alunos sobre problemas urbanos. Tá? Então a gente tem aí a nossa quarta aula sobre urbanização e a segunda aula, né, dentro de urbanização sobre problemas urbanos. Eu queria lembrar a todos, né, que problemas urbanos é tudo aquilo que afeta a vida urbana, né, que prejudica aí o bom andamento da infraestrutura urbana e às vezes tem algumas situações que são problemas urbanos, só que eles acontecem de maneira tão reiterada, né, que passa a fazer parte de uma espécie de normalidade urbana. Não deveria, é problema. Tá? E aí, vamos lá. Problema de comércio informal, camelôs, vendedores ambulantes, né? Pô, professor, a gente está num tempo de crise, as pessoas precisam, né, ter o seu sustento. Qual que é o problema disso? Teoricamente, assim, eu pessoalmente não tenho nada contra as pessoas ganharem a vida delas da maneira, né, vendendo aí o produto, dando um jeitinho para poder sobreviver e pagar suas contas. O problema é que isso gera algumas consequências, né, no espaço macroeconômico das cidades. Esse tipo de comércio geralmente não tem fiscalização. Então, se as pessoas compram produtos com defeitos, tá, elas não têm para quem reclamar. Tá? Isso também gera o que a gente chama de concorrência desleal. Esses comerciantes geralmente não pagam impostos, não têm autorização, às vezes, da prefeitura para poder exercer a sua atividade. Isso vai gerar uma concorrência com os estabelecimentos comerciais, né, que pagam impostos, eles são regularizados. Né? E isso, no longo prazo, afeta a própria arrecadação de impostos da cidade, que é aquilo que a cidade usa para manter os seus serviços urbanos. Então, para a cidade, comércio informal ele pode ser um problema muito grande. Uma outra questão interessante é a falta de segurança. Né? Quando a gente fala de falta de segurança, né, tem várias atividades criminosas que elas podem acontecer ali na cidade. E algumas delas, não sei se vocês sabem a diferença. Por exemplo, né, a diferença de furto, de extorsão e de roubo. Tá? O furto é quando alguém, né, os três são crimes contra a propriedade, mas alguém é furtado, né, quando a sua propriedade é retirada sem o sujeito perceber. Tá? É o caso do batedor de carteira, por exemplo. Tá? A extorsão é quando tem alguma ameaça. Essa ameaça ela pode ser com uma arma, mas ela geralmente ela é mais falada. É o caso, por exemplo, do flanelinha. Né? Ou deixa eu olhar seu carro aí. Né? E se você não deixar o cara olhar o carro, provavelmente você volta e o seu carro vai estar riscado. Tá? E por fim o roubo, né? Que é quando tem algum tipo de violência mais grave, quando se mostra de fato ali uma arma, pressiona, às vezes com alguma agressão física contra a pessoa. Né? Isso é o roubo. Tá? Além disso, né, a gente vai ter nas cidades ocorrência aí de tráfico de droga. Muitas vezes tráfico de droga tem relação com os crimes contra a propriedade. Muitas vezes as pessoas, né, para conseguirem o seu narcótico, aí, elas fazem uso de meios ilegais, né, e prostituição. O interessante de olhar para todos esses eventos é que existe uma relação entre as atividades criminosas da cidade. Tá? E essa sensação de falta de segurança ou de insegurança, ela afeta a vida das pessoas e desvaloriza imóveis de algumas regiões da cidade, onde a gente vai ter, por exemplo, maior presença de prostitutas, traficantes de droga, ou maior vulnerabilidade aí à ocorrência de crimes contra o patrimônio. Falta de moradia é um outro problema urbano. Tá? E a gente vai ter aí, dentro dessa falta de moradia, né, uma série de consequências. Se as pessoas não têm onde morar,
piorar, a gente vai ter a questão dos moradores de rua, né, dos mendigos. E morador de rua, ele é uma situação bem excepcional aí na cidade, até vou falar um pouquinho mais dele. Uma outra coisa que aparece, né, são as favelas. Tá? Além disso, loteamentos clandestinos, que são áreas que alguém loteia e vende, às vezes o sujeito que está vendendo nem é dono da propriedade, lugar sem infraestrutura urbana, sem água, sem luz, e as pessoas acabam também vivendo ali de maneira precária. Especulação imobiliária, que acaba expulsando as pessoas de alguns lugares das cidades, porque esses terrenos ficaram mais valorizados, e a ausência de endereço. Por incrível que pareça, as pessoas que não têm endereço, elas têm muita dificuldade para abrir conta em banco, para conseguir um emprego, para ter acesso, às vezes até a benefício do governo, tá? Para poder melhorar a sua vida. Então, a ausência de endereço gera também uma série de problemas na vida das pessoas. Sobre moradores de rua de maneira específica, no finalzinho aqui dos slides tem um link de uma reportagem da BBC sobre a rotina de uma família para conseguir um copo d'água, né? Morador de rua em grandes cidades às vezes enfrenta um perrengue danado para conseguir tomar água, tá? Hoje em dia a gente tem moradores de rua que moram em barraquinhas, que nem essa, tá? Mas o mais comum em grandes cidades é ver os cobertores, papelão, né? E esses moradores aí. A gente tem aí, sobre esses moradores, uma série de origens dessas pessoas, né? Alguns deles podem ser migrantes, pessoas que estão aí mudando, que vieram de outras cidades, buscando oportunidade de vida melhor. Às vezes eles são moradores de ruas de outras cidades, né? Acontece bastante, meia-noite, né? Para nas praças aí de grandes cidades uma Kombi, um carro da polícia, a polícia força esses moradores de rua a entrarem nessa Kombi e a Kombi vai até o município do lado, onde deixa essas pessoas. Então morador de rua deixa de ser problema de uma cidade e passa a ser problema da cidade vizinha. Tá? A gente tem também desempregados morando na rua. Em cidades que nem São Paulo, às vezes a gente tem empregados morando na rua. Como o sujeito às vezes mora muito longe, né, algumas pessoas às vezes passam a noite nas ruas, né, para economizar o dinheiro do transporte, por exemplo. Tem a questão dos egressos, né, das pessoas que saíram, né, do sistema penitenciário, de menores que saíram da Fundação Casa. Essas pessoas às vezes não têm família, não têm condições, não conseguem emprego e vão morar nas ruas. Dependentes de drogas ou álcool também vão viver nas ruas. Idosos, ou que foram às vezes abandonados pelas famílias ou que não têm famílias, né? Pessoas com conflito familiar, de maneira geral, e pessoas que perderam sua casa, né, de alguma forma, aí ficou desempregado, não consegue pagar aluguel, tinha dívida em banco, famílias que separaram, enfim, né, por algum motivo essas pessoas se tornaram aí desabrigados. Uma outra coisa interessante que aparece também em grandes cidades são os cortiços, né? O que é um cortiço? O cortiço é um imóvel que ele se encontra subdividido, né, entre várias famílias. Às vezes é uma casa muito grande, como o Palácio Vila Itororó, lá em São Paulo, que era um palacete muito grande, e alguém transformou isso num cortiço, de cada cômodo morava ali uma família. Né? Geralmente eles compartilham algumas áreas comuns, como banheiro, lavanderia, às vezes cozinha, gera muita briga, tá? Mas de qualquer maneira, às vezes é o aluguel que as pessoas conseguem pagar para ter um teto sobre a cabeça. Tá? Então é um imóvel que se encontra subdividido entre várias famílias. A Vila Itororó, eu descobri pesquisando para a aula, que hoje ela foi tomada, né, pelo poder público de São Paulo, está passando por um processo de restauro e virou uma espécie de centro cultural. Então tem uma espécie de museu sobre como é a vida no cortiço, sobre a história ali da região onde ela se encontra. Tá? Dá para visitar esse casarão. Um outro problema urbano é a gentrificação.
Gentrificação está ligada à especulação imobiliária. Às vezes, quando a gente assiste filmes lá dos Estados Unidos, né, a gente vê algumas situações de gentrificação, mesmo sem conhecer talvez esse nome mais complicado, né? É aquela historinha de algum especulador que taca fogo, manda bandidos assaltarem uma determinada região da cidade para poder comprar imóveis ali mais baratos, e depois há uma reforma geral do lugar e se constrói ali um prédio, várias casas moderninhas, né, e a região passa a ser valorizada novamente. Então, assim, é como se um lugar ele fosse abandonado pelo poder público, começa a aumentar a violência e os imóveis ali desvalorizam, alguém vai lá, compra, organiza a situação, faz alguns acordos ali com os administradores da cidade e de repente a região vira gourmet, vira cheia de centros culturais e por aí vai. Tá? E uma outra ideia para a gentrificação é a própria especulação imobiliária. Às vezes, em algumas áreas da cidade, né, a gente tem um processo de verticalização muito grande que vai expulsando ali os moradores tradicionais dessas áreas. Desemprego também é um outro problema urbano, né, muito importante, por dois grandes motivos. Desemprego gera sempre mais desemprego, porque se as pessoas não têm salário, elas deixam de comprar, e se as pessoas deixam de comprar, outras pessoas podem perder os seus empregos, tá? E com isso, desemprego gera uma série de outros problemas urbanos, né? Vai gerar violência, vai gerar prostituição, vai gerar tráfico de drogas, vai gerar comércio informal, vai gerar moradores de rua e por aí vai. A gente tem aí também uma série de problemas com a administração da cidade, né? Sobre a maneira como gestores da cidade vão administrar. Por exemplo, a gente tem a questão do mau uso do dinheiro público. Às vezes o gestor ele não é mal intencionado, só que ele usa o dinheiro público de uma maneira ineficaz. Por exemplo, é muito comum nas cidades que quando um prefeito novo assume, né, ele mande pintar os prédios públicos da sua cor preferida, né, da cor do seu partido político. Tá? E aí, né, cada, 4 anos se pinta todos os prédios públicos de uma cor nova. Se o cara muda de partido no meio do governo, às vezes pinta tudo de novo. E eu peguei essa imagem aqui, ó, de Buenos Aires. Buenos Aires tem uma lei onde existe cor padrão para prédio público, justamente para evitar esse tipo de situação. Tá? Outra maneira, né, como o dinheiro público ele pode ser mal usado, às vezes é no paisagismo, no embelezamento aí da cidade. Às vezes a cidade planta jardins muito bonitos, cheios de flores, mas gasta uma grana com flor, mas ninguém vai lá regar essas flores, fazer a manutenção. E aí é dinheiro perdido, é dinheiro jogado fora. Ou monumentos. Isso daqui é um monumento em Santa Catarina que é para ser uma mão, né, simbolizando os povos do lugar. Né? Toda cidade tem um monumento feio. E acreditem, esse monumento feio ele custou muito caro para os cofres públicos. Eu não estou falando que teve corrupção, nada disso. Só mau gosto mesmo. Situação que é o peculato. Né? Peculato é quando o administrador, o funcionário público, eles se apropriam, né, de recursos públicos, né, e usa esses recursos aí em benefício próprio. É o caso, por exemplo, né, do prefeito que às vezes resolve asfaltar a rua de casa, por exemplo. Né? Aqui perto, numa cidadezinha, o prefeito tinha uma chácara um pouquinho afastada da área urbana da cidade, né, e não que aquela rua onde fica a chácara não merecesse ser pavimentada, né? Mas com certeza ela podia esperar, já que existiam outras ruas, né, que talvez precisassem mais do que esse tipo de obra beneficiaria mais pessoas. Tá? Um outro caso de peculato, né, onde numa cidadezinha o prefeito resolveu dar um churrasco e
para bombear o chopp, eles pegaram oxigênio, né, do posto de saúde. E daí parece que no dia alguém precisou, passou mal, não sei se faleceu ou não. Mas de qualquer maneira, né, peculato é se apropriar, né, ou fazer um gasto público em benefício próprio, usar o bem público em benefício próprio. No caso, sei lá, usar uma ambulância para ir no supermercado fazer compra. Então, seria aí, né, um desvio da função daquele veículo, por exemplo. Uma outra situação é o superfaturamento. Às vezes o cofre público paga muito mais por produtos ou serviços do que eles valem. Tá? Então, superfaturar é pagar a mais. Aqui pertinho, numa cidade, teve o caso, por exemplo, de uma prefeitura que foi comprar caderno de desenho para os alunos aí da rede municipal e pagou o equivalente na época a R$ 45 por cada caderno de desenho. Isso foi há uns 20 anos atrás, tá? Mas de qualquer maneira, hoje, né, um caderno de desenho numa papelaria deve custar uns 4, 5 reais. Dá para ter ideia aí, né, de valores que são movimentados numa operação de peculato. Às vezes isso acontece com compra de cesta básica, compra de caneta, compra de qualquer coisa que a administração precise, né, que acaba sendo contratado por um valor muito, muito mais alto. Uma outra situação é o nepotismo. Nepotismo, nepo é parente, nepotismo, né, é empregar parente. Isso era muito comum, às vezes o prefeito, o vereador empregava esposa, filho, sobrinho, né? Hoje tem uma lei que proíbe nepotismo, só que a gente deu um jeitinho. Existe uma coisa chamada nepotismo cruzado, né? Ou seja, as pessoas que têm cargo público combinam ali, fazem um combinado e aí um nomeia o parente do outro, o que não gera problema para nenhum dos dois políticos envolvidos. Então, nepotismo é empregar parente. E por que isso pode lesar a administração pública? De várias formas, né? Primeiro que às vezes as pessoas não são preparadas para exercer a função, né? E segundo, que um dos princípios da administração pública é a igualdade aí de oportunidades para as pessoas. Uma outra situação é a corrupção passiva. Tá? Existem dois tipos de corrupção: corrupção ativa e corrupção passiva. Né? O ativo é aquele que vai lá e corrompe, ou seja, ele dá o dinheiro, ele faz uma proposta para que o agente público, que é o passivo, né, faça uma coisa em benefício privado, né, ou não faça uma ação em benefício da coletividade. Acontece muito, às vezes, em fiscal de imóveis, fiscal de obras, né, aqueles que têm poder de polícia, poder de fiscalização na cidade, às vezes eles podem ser corrompidos. E por fim, né, existe uma figura jurídica que é a improbidade administrativa. Uma situação que reúne aí vários crimes contra a administração pública. Eu deixei a figura aqui, explica com mais detalhes. Mas todas essas situações que eu expliquei, né, elas vão acabar caindo aqui na improbidade administrativa. Gente, eu deixei aqui uma série de slides para você, ali nos slides, uma série de links. Tem a reportagem sobre os moradores de rua, né, tentando conseguir água. Tem o site da Transparência Brasil, que é uma ONG, né, que ajuda a conhecer um pouquinho mais e a ensinar as pessoas a fiscalizarem os poderes públicos. E aqui tem um documentário no YouTube, né, chamado Limpa com Fogo, né? Então tem algumas áreas das cidades que às vezes misteriosamente pegam fogo, né? E depois de um tempo se constrói ali um prédio, um shopping, alguma coisa assim. Tá? É muito interessante. Se vocês tiverem tempo, assistam também. Obrigadão e por hoje é só.